Se ele falar que nós temos quatro motores, temos quatro motores, complexo da saúde, É um complexo nacional industrial da saúde. complexo do petróleo, complexo de defesa, né? E complexo do agronegócio, se ele falar isso aí, né, vai estar tá de tiração com nós, né, velho? Tá não? Vamos ver, vai. Camaradas, o tema do vídeo de hoje é como funcionará a economia socialista no Brasil. Como, Jones? Fala pra nós. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Noto. O tema do vídeo de hoje, né, como a gente bem sabe, é como funcionará a economia socialista no Brasil. Muita gente me pede vídeos, Jones, no socialismo vai ter todo mundo salário igual? Como vai funcionar os transportes? Como vai funcionar a produção de roupas? Como vai funcionar não sei o quê? E eu não gosto de gravar esse tipo de vídeo. Ué? Eu poderia gravar, inclusive, ter milhões, milhares de acessos, mas eu evito, por um motivo bem simples. Eu acho que esse tipo de exercício não é bom, o tipo de exercício de imaginar abstratamente como seria uma economia socialista. É claro, a gente pode debater princípios e experiências históricas do que são os modelos de construção socialista, mas sempre considerando a especificidade brasileira. O socialismo brasileiro vai ser brasileiro, vai partir da nossa história, da nossa geografia, das nossas tradições, da nossa classe trabalhadora, da nossa configuração territorial e por aí vai. De tal sorte que, embora eu não goste de gravar vídeos nessa pegada, eu acho que tem uma forma de pensar o tema que é útil. Vejam, a gente poderia pensar como será a economia socialista do Brasil a partir da configuração econômica de hoje e fazer um debate, uma luta política sobre como, desde já, a gente pode pautar a construção de estruturas econômicas que facilitem uma economia voltada para as necessidades da classe trabalhadora, uma economia voltada para garantir a verdadeira soberania nacional, uma economia voltada para garantir a verdadeira e necessária soberania popular, o poder popular, uma democracia de fato, uma democracia socialista. Isso, claro, dentro das brechas, dos limites do capitalismo. Eu vou dar um exemplo clássico, que é muito fácil da gente vislumbrar isso. Por exemplo, todo mundo sabe que a economia brasileira é uma economia muito dependente do transporte rodoviário, né? É uma economia muito dependente do transporte de mercadorias e pessoas dos meios rodoviários. Verdade. Particularmente no transporte de mercadorias de caminhões, né? E no transporte de pessoas, especialmente nas grandes metrópoles, nas maiores regiões metropolitanas, o transporte é à base de ônibus. É bem óbvio que o Brasil tem uma geografia, tem um território propício para o transporte de trem. Do fluviário também, né? Para esse país ser cortado de norte a sul, preservando o meio ambiente, os povos originários e comunidades tradicionais, Fluviário também, não é? de linhas de trem e ampliar o uso de metrô, VLTs e por aí vai, do transporte urbano de massa. Então, pensar um projeto de mudar a infraestrutura de transporte do Brasil, reduzindo o papel do... O que me irrita nesses marxistas historiadores é que eles não explicam como se dará a acumulação de capital. Fale mais sobre isso, Vini. carro, consequentemente, inclusive, do consumo de combustíveis fósseis, como o diesel, né, que é combustível por caminhão, e desde já defender um projeto de ampliação da malha ferroviária brasileira, isso é algo fundamental para a construção socialista. Veja, isso é uma tarefa que o socialismo brasileiro vai ter que fazer. Eu não acho que o capitalismo brasileiro vá... Não acho não, eu tenho certeza que o capitalismo brasileiro não vai cumprir essa tarefa. Mas isso não impede da gente, desde já, lutando e defendendo a efetivação dessa política dentro dos limites do Estado burguês e do capitalismo brasileiro. Assim como é muito subutilizada a navegação de cabotagem. O Brasil tem um potencial gigantesco que não é utilizado. Ou clássico e muito fácil de visualizar é que no
nas compras governamentais, seja a nível de município, a nível de estado ou a nível Complexo da saúde. Complexo da saúde. Porque já está garantido a compra governamental. Vai falar agora. Vai, fala. Fala, Jones. de União, nos últimos anos, se usa cada vez menos cooperativas da classe trabalhadora, inclusive com uma série de legislações que limitam isso. Então, por exemplo, a gente pode e deve defender nas compras do poder público ampliar as políticas que já existem, como a política de compra governamentais para merenda, ampliar o... Falou merenda. Não vai falar de saúde, errei. Cara, como é que é o cara que prevê o futuro? O profeta também errou. limite mínimo disso. Percebe? Garantir... Essa é a questão central do socialismo fora da Europa. O socialismo terceiro-mundista precisa promover a acumulação de um capital que não tem. Essa acumulação está sendo concluída na China, mas é um processo difícil e custoso. Entendi, Vini. Por exemplo, que todo pescado que seja consumido na rede municipal de escolas e creches de Recife seja comprado a partir da pesca artesanal. Recife tem 10 mil pessoas vivendo da pesca artesanal. Pernambuco tem 40 mil pessoas vivendo da pesca artesanal. Então, por exemplo, quando a gente defende que toda compra governamental para merenda e para diversas instituições públicas que vendem alimento de pescado seja da pesca artesanal, estimulando o cooperativismo dos trabalhadores, política de crédito, política de financiamento, a gente está fortalecendo o modelo de economia coletiva, está ajudando a difundir pela sociedade uma consciência de associação dos produtores, que vai ser a base de uma economia socialista. Assim como na construção de moradia popular, tem limites para a confecção e execução do projeto por meio de cooperativas e movimentos sociais. É o que a gente precisa mudar, estimular mais o papel de cooperativas, o papel de associação da classe trabalhadora para ela própria produzir a moradia. Aliás, pensar como um todo, algo que o neoliberalismo vem desmontando nos últimos anos, que é fundamental que o poder público em todos os níveis tenha assistência técnica permanente sujeita a rigoroso controle popular para estimular processos produtivos diretos nas compras e políticas governamentais. Então, por exemplo, um corpo de arquitetos, urbanistas, geógrafos, assistentes sociais que atue diretamente para pensar a política de moradia popular, a política de infraestrutura, políticas de urbanização executada diretamente pelos movimentos, cooperativas dos trabalhadores e trabalhadoras e associações, tirando várias construtoras de cena. Assim como é fundamental a gente conseguir pensar, e aí quando eu vou falar isso, vários ciristas vão aparecer aí, mas, gente... Tô aqui, Jones, tô aqui, meu filho, vai. Complexo Industrial da Saúde, vai, fala que a gente quer ouvir. O Ciro tirou isso, inclusive, dos estudos da Fiocruz, viu? Gostei, vai. Complexo Industrial da Saúde, fala que a gente quer ouvir. Pessoal da Economia Política da Fiocruz. É um complexo nacional industrial da saúde. Tamo junto, Jones, tamo junto aí, ó. Aí é só isso, Jones, só isso, entendeu? Vai falar a parada, vai ficar reproduzindo o discurso. Dá moral, cara. Foi difícil, doeu. Vamos bater palmo, Jones, vai. Doeu. Não doeu, cara. Entendeu? Não passe como se não existisse o cara, tá ligado? Mano, não fica metendo louco. A gente sabe o que você viu lá. Entendeu? Aí não fica passando por aí metendo louco. Era só esse o problema. Não tem ninguém anticomunista. A gente gosta pra caramba de você. A gente acha você que na confusão você é trabalhista. Entendeu? A gente acha que você tá caminhando lado a lado com a gente. A gente tá caminhando com você. Entendeu? Só quando rola, né, mano? As pequenas coisas estranhas, comportamento estranho, que a gente te taxa, velho. Quando é assim, dá moral, dá o crédito, entendeu? Fala. Aí... A gente te curte, cara, entendeu? É isso. Simples. Bora, Johnny, solta sua voz aí. O SUS é um grande mercado consumidor de material, de mercadorias médico-hospitalar. Pô, eu tava mocota falando do complexo da industrial da saúde, né? Eu falei que ia rolar.
de máquinas e equipamentos que poderiam e deveriam ser produzidas nacionalmente a partir de cooperativas, de micro e pequenas empresas e de grandes empresas públicas. A gente gosta de você, Jones, só não gostamos de que se faça de louco. Meteção de louco a gente não gosta, não. A questão é como fazer. O Brasil não é um país com tecnologia e indústria. Fica difícil multiplicar qualquer coisa, senão dividida do desempregado e até dos trabalhadores. Demanda maior densidade tecnológica, ou seja, pensar como vai ser. O Will não gosta, eu não gosto. É importante grifar. Boa, Will. Tá destacado sua mensagem aí abaixo. Socialismo no Brasil significa desde hoje entender as potencialidades negadas da economia brasileira. O MST, por exemplo, tem várias iniciativas de cooperativas de produção agrícola e de agroindústrias. A gente precisa estudar concretamente na realidade brasileira onde tem possibilidades de agroindústria, por exemplo, que não estão sendo aproveitadas. Onde a gente pode ter uma política de produção... Os caras meteu aqui, ó. Não gostamos, só não gostamos quando você dá uma de Johnny sem braço. A parte de agroflorestas que não está sendo aproveitada. Como é que a gente pode, por exemplo, mudar a dinâmica produtiva na circulação geográfica? Um exemplo básico. É muito comum, por exemplo, um município comprar leite, em vez de comprar leite produzido no próprio município ou na cidade vizinha, ele compra leite do inferno, porque não existe nenhuma política de planejamento territorial da alocação de produção. Essa compra de leite, sei lá, a 40, 50 quilômetros, implica em uso de transporte, combustíveis fósseis, aumento de custo, aumento inclusive da margem de custo da mercadoria, porque tem risco de perda do produto, acidentes e por aí vai. Ou seja, pensar a dinâmica de estruturação territorial da produção, consumo e circulação. Isso é um debate, por exemplo, que a galera que está na luta pela soberania e pela segurança alimentar faz muito já agora. Então, é um exercício muito útil, sim, a gente pensar como seria a economia brasileira, mas socialista, a partir das lutas, dos dados, das contradições reais que a gente já vive hoje. Por exemplo, a mineração. Tipo assim, o que a gente vai fazer com a mineração? Não dá para continuar destruindo Minas Gerais. Por exemplo, isso é um dado. Hoje a mineração no Brasil é basicamente privada. É lógico, a gente precisa reestatizar a Vale. Por exemplo, qual vai ser o papel da mineração? Sabe? Então, tipo, tem algumas coisas óbvias. Por exemplo, ano passado, eu lembro que eu comentei isso muito com o Cauê, eu vi uma notícia que o Brasil estava comprando 20 mil trilhos de ferro da China. Onde é que saiu o ferro? De Minas Gerais. Aí a Vale vendeu para a China e a China foi e fabricou o trilho de ferro. A gente pode fabricar o trilho de ferro aqui dentro e deve fabricar aqui dentro. Sabe? Então, tipo assim, a mineração de ferro a gente vai precisar. Só que vai precisar onde? Vai fechar quais minas? Quais vão ser os critérios, por exemplo, de funcionamento ambiental que a gente vai utilizar para manter mina X ou desativar a mina Y? E esse processo de desativação seletiva, de acordo com os danos potenciais à natureza, vai prejudicar a oferta? A gente vai ter que fazer o quê? Aumentar a produtividade de algumas outras minas a partir de que processos tecnológicos. Assim como no Brasil, a agricultura que usa sementes transgênicas, o agricultor não é mais proprietário da semente. Então, quando você planta um milho transgênico, por exemplo, não nasce. Você não pode, tipo, tirei o milho e vou replantar um novo pé de milho a partir daquele pé de milho, sabe? Não nasce. Você tem que comprar uma nova semente da Syngenta, da Bayer, da Monsanto, da Dreyfus e por aí vai. Então, por exemplo, pensar uma produção nacional de sementes que não passe por essas cadeias dos grandes conglomerados globais de produção de commodities, que não é alimento, é produção de commodities. Uma política nacional de produção e distribuição de sementes, para que o agricultor brasileiro, para que a agricultura brasileira domine as sementes que a gente usa. Isso é algo fundamental para uma política socialista, inclusive para a gente sofrer menos bloqueio do imperialismo estadunidense. Isso é algo que já pode ser pensado agora, que o MST, por exemplo, pensa. Aqui, ó, achei, ó. Deputado, outra questão interna grave. O que faz? Cadeia de comercialização. Gado
da década, para demonstrar para as pessoas que a reforma agrária, ao modo como se a compreende, é um legado da década de 50. Hoje, você confinar uma família num minifúndio, sem cadeia de comercialização, sem assistência técnica, sem, enfim, escala, é condenar Bolos. à miséria, o favelamento rural. Então isso é um trabalho pedagógico, que como fazer com o MST? Dialogar. Debate que o Jones Manuel está trazendo hoje, super válido. Super válido. Em 2009 a gente já estava discutindo sobre isso. Entendeu? A gente já estava planejando, manualizando, entendeu? Refletindo sobre isso. Entendeu? Eu fui governador, já lidei com o MST. Então lá no Ceará tinha, como todo lugar, invasão. Invasão, ordem judicial, confusão, violência e tal. Eu chamei o MST, me lembro bem da Fátima, que é uma grande liderança hoje nacional do MST, era uma garota começando lá. Muito intransigentezinha, como eles todos, que eles precisam também de um protocolo de intransigência. Eu disse, tudo bem, olha, eu não sou funcionário de vocês, sou aqui governador de todos, mas eu vejo uma violência, uma abominação desnecessária. Então, veja bem, vamos seguir, vocês têm força para se organizar e invadir. Então eu faço o seguinte, antes de invadir, reúna a tropa, quantos vocês quiserem, e me reivindique. Se eu não cumprir, vocês fazem a linguagem que vocês quiserem fazer. E fiz uma coisa que foram acertos extraordinários. Só para frisar, obrigado, Fragoso. Isso não quer dizer que o Ciro tenha sido primeiro, é isso aí, é isso aí. Obrigado, Fragoso, é isso. Ao invés de eu ir desapropriar, vulnerando o Estado a pagar a terra que não presta, superfaturada, sem água, eu fazia interativo com eles a cessão de cheques para eles comprarem a terra. E eles então escolhiam uma terra pertinente, própria, com mais quantidade. E entrava imediatamente toda a estrutura do Estado com aquilo que é necessário. E estimulei a ideia de concorrência cooperativa, a ideia do associativismo. Então, por exemplo, o Ceará não produzia um abacaxi, a não sei que fosse no jardim. Mano, o Ciro é mais comunista que todos os comunistas do YouTube junto, né, velho? Vou fazer igual aquele carinha lá. Se ligaram nisso, velho? Como é que é o nome desse carinha que faz assim? Porra, velho. Como é que é o nome do carinha? Ah, se os comunistas soubessem, hein? 2009, velho. Ciro ensinando aos comunistas como ser comunista. Porra, esse é o corte. Eu, com essa concepção de pequeno associado a grande, canal de comercialização, assistência técnica, eu consegui uma grande trade internacional que trouxe a biotecnologia e o canal de comercialização, dei um pedaço grande de terra e obriguei que essa grande terceirizasse a sua produção para dezenas, centenas de pequenos. O Ceará virou, em menos de 2 anos, o maior produtor de abacaxi do Brasil. Funciona. Agora, essa coisa antiga de violência, de invadir terra, isso é maluquice do Stedley, né? Pronto, Jones. Tá vendo, Jones? A gente tá muito mais perto. Não tem ninguém que é anticomunista aqui, não, cara. Não, o problema não é esse. Pô, agora conseguimos ilustrar o problema com o Jones, né, velho? Tá aí, Jones. Continua aí com a sua ótima ideia. Vai lá. E faz uma luta, uma militância muito importante nisso, percebe? Então, assim, tem uma série de políticas, Manda aí, tem Fragoso. uma série de debates, tem uma série de disputas no Brasil que o que falta, inclusive, é gente para formular, para pensar isso como um todo e fazer um debate sobre a planificação da economia brasileira, sobre o socialismo brasileiro, sobre a revolução brasileira. Porque o que acontece, inclusive, por exemplo, porra, você conversa com qualquer militante do movimento Atingidos por Barragem, com qualquer militante do MST, com qualquer militante do MTST, com qualquer militante do MAN, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e a galera tem propostas muito claras, objetivas e concretas, claro, nas suas áreas de atuação. Claro, tem debates nacionais sobre política fiscal, sobre política econômica, sobre crédito, sobre regulação institucional, mas uma coisa mais localizada. O que falta são organizações políticas, são intelectuais, são debates estratégicos sobre como conjugar todos esses conhecimentos numa compreensão geral dos rumos da Revolução Brasileira, das potencialidades da Revolução Brasileira. E aí tem coisas que... Ele tá falando, mano. Ele tá falando o que a gente fala, o que a gente advoga, o que a gente sempre defende com a estética comunista, né, velho? Tá falando isso, com vocabulário comunista, entendeu? Ele tá falando isso.
É isso que ele tá falando. Né? Entendeu, Euli? Ele leu o PND, né? E tá falando isso que a gente tá debatendo, que a gente tá levantando há muito tempo. Ele tá falando isso agora com a estética comunista, entendeu? Dando toque pros amigos dele, assim, tipo assim, ó lá, que os ciristas estão falando, ó lá, que os caras estão estudando, estão pensando, e a gente aqui com esse blá blá blá, né, velho? A gente precisa refletir sobre isso. Na verdade, os últimos vídeos do Jones tem vindo nessa linha, né? Puxão de orelha pra comunista, né? E eu tô gostando dos últimos vídeos, viu? Tô gostando dos últimos vídeos dele, tá vindo bem nessa linha mesmo. Puxão de orelha pra comunista, avisando pra comunista na internet que, mano, vocês são brasileiros, né, velho? Vocês têm que saber do problema do Brasil. Vocês têm que desenhar a revolução brasileira, né? É isso. Também são óbvios. Por exemplo, a Eletrobras foi privatizada. Isso é uma tragédia para pensar como será a economia socialista no Brasil, porque a Eletrobras é o grande responsável pela produção e distribuição de energia no país. Assim, a Eletrobras não pode ficar em mãos privadas, percebe? Então, sim, o movimento de conhecer a realidade brasileira, de estudar a realidade brasileira, nos últimos tempos, essa é a prioridade absoluta do canal, essa é a prioridade absoluta do meu debate, essa é a coisa que mais me seduz, de pensar o Brasil, pensar a complexidade do nosso país, pensar a Revolução Brasileira. Ele pode sim se debruçar sobre como será a economia socialista brasileira a partir de um processo de conhecer cada vez mais o nosso país e de conseguir conjugar um debate estratégico todas essas lutas dos sindicatos, dos povos originários, do movimento... Ele pegou o feedback do Tamir, isso é bom. Pois é. Quilombola. Ele pegou mesmo, porque ele ficou pá lá no Twitter. Os povos da floresta. Mas ele ficou pá 2 vezes, depois ele começou a perceber que ele não estava entendendo o que a gente tava falando, e aí depois ele deu uma sacada, né? Dos movimentos sociais, de todo mundo que já tá... Piada que é engraçado, né, mano? Tipo assim, puta um debate construtivo pra caramba, né, mano? Puta debate construtivo, tal, não sei o quê. E é engraçado, né, mano? Aí tá lá os caras do PDT, indo lá nos comentários do Jones, sobre um assunto que é super interessante, pra falar que eu não sou do PDT, né, mano? Vocês viram essa cena? Né? Sacou isso aí? Fazendo figurinha, Foda. Vocês viram essa parada? Vocês viram essa parada na época? Em luta, já está em enfrentamento, já está em debate, já está em mobilização. O que falta é justamente isso, a gente conseguir congregar uma perspectiva estratégica. Foi isso aí. De todas essas lutas, movimentos. Tipo assim, ele postou, acabei de ver um vídeo de um cara do PDT, né? Ele falou assim, tal, não sei o quê, falando que eu tô copiando, e aí eu vou postar um vídeo amanhã, que aí ele postou aquele vídeo lá de, mano, que o Ciro não foi o primeiro neoliberal, não sei o que lá, aquele não assunto, né? Começou a espancar o espantalho, lembra? Aí nesse post aí foi uns pelegos lá do PDT, os moleques até gente boa, mano, os moleques estavam lá no Dever da Esperança depois lá. Mano, foi lá, ele não é do PDT, a gente tem até a figurinha com isso e tal. E lá puxar o saco, tá ligado? Pra falar bagulho como se, mano, o assunto totalmente tangenciável, né, velho? Tipo assim, whatever, né? O que tem a ver isso? Causas e bandeiras para pensar as potencialidades do Brasil e desde já, antes da conquista do poder, antes da criação do poder popular, antes da Revolução Brasileira, já ir apontando os sentidos e os caminhos gerais da nossa futura economia socialista. Que pela primeira vez, a economia brasileira não vai ser uma economia voltada para fora, não vai ser uma economia voltada para enriquecer meia dúzia de bilionários, mas sim uma economia para alimentar, vestir e garantir bem viver para a maioria do seu povo, para a classe trabalhadora, para garantir uma efetiva soberania nacional, tecnológica e produtiva do país, fazendo com que o Brasil seja um exemplo para o mundo e um farol pela unidade latino-americana. Essa é a tarefa da Revolução Brasileira, essa tarefa de pensar concretamente os caminhos da construção de uma economia socialista no nosso país. Eu acho que já tem... Não, e aí, tipo, os caras foram lá, tipo, querendo me alfinetar, assim, né, tá ligado? Aí eu fui lá e comentei, tem até figurinha no grupo, coisa e tal, mudou figurinha minha, assim, não, eu sou do PDT, com a minha carinha, assim, né? Aí eu falei, caralho, mano, achando que eu ia lá causar com os caras, né, velho? Eu falei, caralho, mano, pô, figurinha da hora. Pô, se vocês tivessem pedido, se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Aí vocês fazem um GIF, né, mano? Eu, assim, apontando pra bandeira do PDT e falando assim, fazendo assim, eu não sou do PDT, tipo assim, tá ligado? Que aí ficaria mais da hora no grupo. Mano, que eu vou arrumando confusão com gurizada do PDT, bicho? Né? O que isso interessa pra mim, cara? Caralho.
sendo feito de maneira fragmentada, só que aí falta um movimento comunista brasileiro entrar de cabeça nesse debate para contribuir de maneira mais sistemática em congregar todas essas lutas e reflexões setoriais, eventualmente locais, dentro de uma estratégia nacional de revolução brasileira. Esse é o verdadeiro projeto nacional para o Brasil, um projeto que tem que ser necessariamente, para ter possibilidades de ser exitoso, um projeto revolucionário, popular, contra a burguesia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curti, bom vídeo. Vou ver agora o Fragoso. É esse aqui? Você vai compartilhar no Discord?